Por volta do mundo, algumas coisas estranhas já foram vistas e presenciadas. Coisas que não fazem sentido e que por algum motivo talvez não deveriam existir. E é por isso que esse iceberg existe. Do primeiro nível, que é estranho, ao quinto, o mais profundo. Então sente-se e vamos ao primeiro iceberg desse canal. Alguns guardas florestais nos Estados Unidos contam algo muito específico e muito consistente. Durante patrulhas em áreas isoladas, lugares onde você anda horas sem ver sinal de civilização, eles encontram escadas. Não são ruínas, não são restos de casa, são escadas comuns, intactas, como se alguém tivesse simplesmente colocado ali. Alguns chegam a afirmar que parecem novas demais, já outros dizem que parecem antigas, porém bem conservadas. O detalhe que mais incomoda é que isso não é um caso isolado. São vários relatos em regiões diferentes, descrevendo exatamente a mesma coisa. E existe uma orientação informal entre eles: não subir, não tocar e não se aproximar. Ninguém explica o porquê, mas muita gente leva isso a sério. Essa casa parece quase que um erro arquitetônico, mas foi construída assim de propósito. A dona Sarah Winchester acredita que estava sendo perseguida pelos espíritos das pessoas que perderam a vida por rifles da família dela. Então ela começou a construir sem parar, por décadas, dia e noite. Só que não era uma construção comum. Escadas, por exemplo, terminavam no teto. Portas abrem para o vazio. Corredores levam a nenhum lugar. A ideia dela era simples e perturbadora: confundir o que estivesse tentando encontrá-lo. E o mais estranho é que visitantes relatam uma sensação constante de desorientação, o que na verdade é bem comum. O estudo lá dentro é para realmente causar isso. Em algumas cidades do mundo, como Taos, existe um fenômeno que ninguém consegue explicar. Um som baixo e constante, quase como um motor distante. Nem todo mundo escuta, mas quem escuta não consegue ignorar. Pessoas descrevem como algo que vibra no corpo, não só no ouvido. O mais estranho é que investigações já chegaram a ser feitas, equipamentos, medições, e mesmo assim, em muitos casos não era possível achar nada. Para quem nunca ouviu, é realmente relevante, mas para quem escuta, vira algo impossível de se ignorar. Isso é mais comum do que parece, tanto que tem até nome: DOP. Traduzindo para o português, fenômeno de objetos desaparecendo. A pessoa perde algo simples, alguma chave, um celular, um objeto pequeno, e procura em todo lugar. Revira a casa inteira e simplesmente não está lá. Dias depois, o objeto simplesmente aparece no mesmo lugar onde já foi procurado várias vezes. Não é só distração. Existem relatos de pessoas que pediram ajuda para procurar, e mesmo assim, nada. E depois o objeto volta sozinho, sem explicação, sem lógica nenhuma. Esse é ainda mais estranho do que o anterior. Existem relatos de pessoas que possuem um único objeto, algo antigo, pessoal, sem cópia, e do nada passam a ter dois, idênticos, mesmo desgaste, mesma aparência. Não é uma compra repetida, nem um engano. Simplesmente aparece, e ninguém consegue explicar de onde veio o segundo. Geralmente, não se encontra resposta para isso. Esse é um quadro que ficou famoso na internet por um motivo estranho. Ele mostra uma criança e uma figura meio artificial, parada ao lado de uma porta. Até aí tudo bem, mas várias pessoas que tiveram contato com esse quadro, principalmente quando ele foi vendido online, relataram experiências parecidas. Sensação de estar sendo observado, desconforto intenso sem motivo claro, e até mesmo pesadelos recorrentes. E alguns relatos mais extremos dizem que durante a noite parece que as figuras do quadro mudam de posição, o que é muito estranho. Pode ser algo psicológico, com toda certeza, mas o número de relatos semelhantes é o que deixa a história bizarra.
Um grupo experiente de montanhistas, preparados e treinados, simplesmente acabaram por entrar em pânico no meio de uma noite. Eles rasgaram a barraca por dentro, o que já é estranho, e fugiram descalços, no frio extremo. Alguns vieram a perder a vida por hipotermia, outros tinham ferimentos graves, incompatíveis com uma fuga normal. Não havia sinais claros de ataque. O caso foi investigado por décadas, mas nenhuma teoria consegue explicar todos os detalhes ao mesmo tempo. Eles poderiam ter sido atacados por algo, mas isso não foi comprovado, e é o mais estranho. Essa floresta tem uma reputação muito estranha, até entre cientistas. Alguns dos bizarros relatos incluem luzes que aparecem e desaparecem, equipamentos que param de funcionar e pessoas que sentem náusea ou ansiedade sem motivo aparente. Alguns visitantes dizem que saíram de lá com marcas no corpo, sem lembrar como elas apareceram ali. Outros relatam perda de tempo, como se algumas horas simplesmente desaparecessem. Não é só uma história isolada, são muitos relatos ao longo de vários anos, com padrões parecidos, e com certeza eu não pisaria nesse local. Existem relatos espalhados pelo mundo de pessoas que passaram por algo muito específico. Elas entram em um lugar comum, como uma rua, um prédio ou algum corredor, e por alguns minutos tudo parece errado. O ambiente é silencioso demais. As cores parecem apagadas e as pessoas agem de forma automática, quase mecânica. E então do nada, tudo volta ao normal, sem transição e sem explicação. É como se por um instante elas tivessem entrado em um lugar que não era exatamente a mesma realidade. Parece muito com uma lenda que fala sobre Sete Além, mas claramente isso aqui dá um vídeo futuro. Milhares de pessoas viram luzes gigantes no céu. Informação: o evento foi real e documentado com várias testemunhas. Mas o que mais chama atenção são relatos específicos de pessoas que dizem que viram algo além das luzes, mas não conseguem explicar o que era. Elas lembram da sensação, lembram do impacto, mas os detalhes em si elas não conseguem se lembrar, como se uma parte da experiência tivesse sido apagada. Um homem foi encontrado sem memória nenhuma de quem era, sem documentos, sem passado confirmado. Ele existia, mas não tinha nenhuma identidade. Por anos, ninguém conseguiu descobrir exatamente quem ele era. Ele tinha habilidades normais, comportamentos comuns, mas um vazio completo sobre a sua própria vida, de não saber quem ele era ou o que foi. Não é algo sobrenatural necessariamente, mas é bem desconcertante. Seria bizarro acordar um dia e não saber quem você é. E o mais bizarro, ninguém saber quem você é. Existem relatos raros, mas muito estranhos, de grupos de pessoas que passaram por algo e todos esqueceram a mesma parte, não podendo dar continuidade ao que precisavam saber. Eles lembram de estar juntos, lembram do antes e do depois, mas um trecho específico simplesmente não existe na memória de ninguém. E quando tentam reconstruir, não conseguem. É como se aquela parte nunca tivesse sido registrada. Ou talvez eles não devessem lembrar, por qualquer motivo que seja. Na física, existe um experimento que mostra algo bem desconfortável. Partículas se comportam de formas diferentes quando estão sendo observadas. Não é interpretação, é um comportamento bendito, como se, de alguma forma, o ato de observar alterasse o resultado. Isso acaba por levantar uma ideia bem estranha. Até que ponto a realidade depende de ser observada? E por que sentir isso é estranho? E não sendo só isso, a gente vai para outro tópico. Isso é extremamente comum e, ao mesmo tempo, difícil de explicar. Pessoas relatam momentos em que têm certeza absoluta de que não estão sozinhas, mesmo sem nenhuma evidência física de algo ou alguém. Não é um medo aleatório, é uma sensação específica, como se a qualquer momento alguém fosse aparecer perto de você. Uma simples pessoa que estava indo atrás de você, virando a esquina, já pode te dar a certeza de que não é apenas uma sensação.
Esse é o tipo de relato mais raro e mais desconfortável. Algumas pessoas descrevem momentos em que notam algo estranho e imediatamente sentem que aquilo reagiu, não visualmente, mas na sensação. O ambiente muda e o clima também muda, como se perceber aquilo tivesse sido um erro. E a ideia que fica é simples e inquietante. Talvez algumas coisas não só existam, mas também saibam quando você percebe elas. E é bizarro saber algo assim.